As questões LGBT e de gênero continuam nos conceitos novos culturais de hoje. Todos os dias as notícias nos trazem temas sobre banheiros neutros em termos de gênero, notícias sobre atletas transgênero ou alguém que perde o emprego porque mantém uma visão bíblica de gênero. A visão bíblica de gênero é antiquada de acordo com alguns, rotulada como ultrapassada de uma era patriarcal passada. De acordo com a cosmovisão secular de hoje, se alguém quer se comportar com características de gênero masculino ou feminino, essa é a sua escolha. Para muitos hoje, gênero é uma construção social e não está relacionado a nada inerente a nenhum do sexo. Infelizmente, muitas igrejas estão adotando uma visão do mundo secular e rejeitando a visão bíblica de gênero. É bastante comum que alguns cristãos argumentem que uma visão bíblica de gênero influi Deus criando uma diversidade de indivíduos. Nós acreditamos sim na transformação que só o Espírito Santo pode fazer. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou Diaconisa Tânia, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição 8. Transgênero. Que transrealidade é essa? O texto vai nos dizer assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A verdade prática vai nos dizer assim: a sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 18 ao 25. Os objetivos da lição. Nós temos um objetivo a seguir em cada lição. O primeiro é explicar que o fenômeno da transgeneridade embarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. O 2 é reafirmar a visão bíblica e a respeito de gênero. E 3, elencar os efeitos da ideologia de gênero. Irmãos, ideologia transgênica, desculpa. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, vai até o final do nosso vídeo para ver uma conclusão aqui. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Irmãos, enquanto eu estou gravando, a gente não tem um estúdio, então vocês podem ouvir barulho de carro, de cachorro e de pessoas trabalhando, ok? Mas continuando aqui, tópico primeiro, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1, identidade de gênero. O gênero é uma pessoa e é como ela se identifica internamente e como expressa isso externamente. O gênero refere-se à identidade que você escolhe independentemente do seu sexo. As pessoas podem usar roupas, aparências e comportamentos para expressar o gênero com o qual se identificam. O gênero é separado do sexo, no caso. O sexo refere-se ao sexo biológico com o qual nascem, em relação aos seus cromossomos, hormônios, genitais e sistema reprodutivo. Isso geralmente se enquadra em masculino e feminino. O sentimento e crença de que você não é realmente o gênero do corpo em que nasceu, mas o sexo oposto. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que gênero é uma construção social
que as pessoas tipicamente descrevem em termos de feminilidade e masculinidade. Ou seja, você nasceu, veio para o seu pai, para sua mãe no quartinho do hospital enrolado na mantinha azul. É menino, veio enroladinho na mantinha rosa. É menina, que isso foi imposto a você. É isso que eles estão dizendo. Nas culturas ocidentais, as pessoas associam feminilidade às mulheres e masculinidade aos homens. Mas essa construção social varia entre cultura e cultura. Assim, uma pessoa que nasce macho sente-se e acredita que na realidade é uma fêmea, presa em um corpo masculino. E identifica-se gênero como feminino. E uma pessoa que nasce uma fêmea sente e acredita que ela é realmente um macho preso em um corpo feminino. E identifica-se seu gênero como masculino. Diz que essa pessoa é trans, porque percebe que seu gênero real é o oposto, ou seja, trans, ao seu gênero de nascimento. Subtópico 2, cisgênero e transgênero. Uma pessoa que de gênero cis, ela acredita que seu gênero é real, ao mesmo tempo que seu gênero de nascimento, da sua genitália. Ela acredita nisso, isso é o cis. A pessoa transgênero experimenta ela intensa ansiedade, angústia e conflito interno porque seu gênero percebido não corresponde com o gênero real de nascimento, chamado de disforia de gênero. É como você está vendo aqui no desenho, ela não se vê no sexo real. É uma condição complexa que envolve sofrimento causado por uma discrepância entre os sentimentos e identidade de gênero e sexo biológico. Essa condição tem ganhado cada vez mais uma atenção nos últimos anos devido ao crescente número de pessoas que se identificam como transgênero e não binária. Esses sentimentos e crenças são em si muito reais para essas pessoas que os vivenciam, mas não correspondem ao sexo biológico real. Portanto, eles representam uma realidade não real. Não são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. É por isso que Paulo instrui os crentes em Colossos. Mortificai, ou seja, matai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. O pecado não é apenas uma ação errada. Desejos errados também são pecaminosos. Subtópico 3, transgênero e sexualidade. Sabemos o que significa LGBT, mas há muitos outros termos com os quais as pessoas agora se identificam, dando-nos a sigla LGBTQIAAP+. A sigla é dividida em duas partes. A primeira, LGB, diz respeito à orientação sexual do indivíduo. E a segunda é o TQIAP+, diz respeito ao gênero. Então a letra L significa lésbica, que é mulher que sente atração sexual e afetiva por pessoa do gênero feminino. O G, que são gays, pessoas que se identificam pelo gênero masculino, cis ou trans, que sentem atração sexual e romântica por pessoas de gênero masculino. A letra B, bissexuais, pessoas que podem ter atração sexual e romântica com pessoas do mesmo gênero ou de outros. A letra T, transexual, travestis e transgêneros, pessoas que transcendem a definições convencionais de sexualidade e possuem uma identidade de gênero diferente do gênero designado no nascimento. A letra Q, queer, termo pode ser utilizado para descrever a orientação, identidade ou expressão de gênero. São pessoas que não necessariamente concordam com rótulos já existentes. A letra I
Intersexo, pessoas que nascem com a anatomia reprodutiva, o sexo, que não podem ser transclassificados como sendo apenas masculino ou feminino. Temos a letra A, assexuais, pessoas que não sentem atração sexual por nenhum gênero. A letra P, pansexuais, pessoas que se atraem fisicamente ou afetivamente por todos os gêneros, sem limitação de binária. E temos o sinal mais, é utilizado para incluir outros grupos de variações de gênero e sexualidade, dado que a sigla está em constante mudança, como por exemplo a pansexualidade e a não binaridade. Já são 81 tipos de gêneros e identidades de gêneros existentes. Deus criou, irmãos, homem e mulher, não transgênero. Então, estão tentando fazer do gênero uma questão de direitos civis, quando na verdade é uma questão moral. Você não pode mudar geneticamente, totalmente a pele ou o formato dos olhos, mas uma pessoa pode mudar o comportamento. E precisamos julgar nosso comportamento com a autoridade absoluta da palavra de Deus. Sobre a sexualidade nos seres humanos, Deus afirma claramente, ele os criou macho e fêmea. Sinopse da lição, tópico 3, do tópico 1, o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Quero aqui abrir um parênteses e fazer uma pergunta a vocês. Nossas igrejas estão preparadas para receber aqueles que se identificam como transgêneros? Me respondam aí embaixo. É muito fácil descobrir e você pode me responder. Como sua igreja recebe um morador de rua? Um alcoólatra? Qual auxílio e acompanhamento que eles recebem? Agora me responda. Como a sua igreja recebe um político? Uma autoridade? É semelhante ao morador de rua, uma pessoa embriagada? Pessoas trans entram na nossa igreja e recebem o quê? Olhares tortos em vez de abraços confortantes. São pessoas que lutam todos os dias para se enxergarem de alguma forma como eles são realmente. Aí alguém vai dizer, você está dizendo que é um absurdo, você está querendo dizer que a gente tem que receber esse povo na nossa igreja? Sim. Estou falando de pregar o evangelho da graça. Muitas vezes nossas igrejas dão a impressão que o Filho do Homem veio buscar e salvar as pessoas boas, não as perdidas. O antídoto para essa impressão é abraçar com compaixão que o Senhor estende a cada um de nós e estendê-las também aos outros, certo? Tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Subtópico 1, a constituição biológica. Assim como a trindade divina, há 3 partes de um ser humano formam um ser. 3, embora distinta, as 3 partes de uma pessoa trabalham juntas para viver, existir e interagir com Deus e com a criação. Nós não podemos esquecer isso. Temos o nosso corpo, que é o lado físico, de uma pessoa. Toca no mundo material através dos 5 sentidos, da visão, do olfato, audição e paladar. Temos a alma, a capacidade de raciocinar, de pensar, a capacidade de sentir, de ter emoções. É a vida de uma pessoa, é o princípio animador de uma pessoa e é responsável pela imaginação, a memória, a razão e emoções. Como tal, a alma serve como centro de comando para a pessoa. Nem o corpo, nem o espírito podem funcionar sozinhos. Ambos olham para a alma em busca de uma direção e ação. O nosso espírito, que é a natureza moral, livre-arbítrio para escolher, é o lado espiritual do homem. Ele interage com Deus e o reino espiritual através do seu próprio conjunto de sentidos, coisas como fé e esperança. Que o próprio Deus e o Deus de paz vos santifique por toda parte, que todo o seu espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o fato de que
somos criados à imagem de Deus e os animais não são. Esse é o fato. O homem foi criado com intelecto, conhecimento, raciocínio e caráter moral altamente desenvolvido. Muitas pessoas têm uma imagem de um homem das cavernas, sem senso de compreensão, quando pensam nos primeiros humanos. Mas a Bíblia, ela nos ensina que o homem foi dotado dessas qualidades desde o início. Na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinado ao sexo masculino, macho, e o XX determinado ao sexo feminino, a fêmea. Jesus confirmou especialmente o projeto original de Deus para as relações sexuais, como apenas entre um homem e uma mulher. Apenas a união de um homem e uma mulher constitui casamento. Apenas a relação sexual homem-mulher foi ordenada por Deus. Aqueles que dizem que Deus não pode ou normalmente não vai mudar os desejos do coração, negam as escrituras, porque Paulo afirma isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, em qualquer homem que esteja em Cristo, ele é uma nova criatura. Coisas antigas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. O que está em jogo aqui são as doutrinas da regeneração e da santificação. Subtópico 2. A constituição moral. Gênesis capítulo 3, que diz que Adão se tornou pai de um filho, a sua imagem e semelhança. Para demonstrar que a imagem e semelhança não se refere ao aspecto espiritual. Vamos lá. No entanto, é esse texto que demonstra a imagem e semelhança. Refere-se à parte espiritual, porque a aparência de Adão não havia mudado após a queda, mas a sua condição espiritual mudou. Ele se tornou espiritualmente morto. Deus criou Adão e Eva. Ele cria, o homem procria, dá origem a filhos e multiplica-se, reproduz-se. Assim, Sete, filho de Adão, nasceu a imagem e semelhança de Adão, mas já não se diz que esta imagem é semelhança de Deus. Jesus veio ao mundo como um homem para recuperar a imagem e semelhança de Deus. E isso acontece quando alguém se volta de todo o coração para Cristo e nasce de novo, selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Se você tirar uma foto de alguém, você pode fazer isso em classe. Você tira uma foto de alguém e você mostra para as pessoas da classe. O que elas vão ver? Elas vão dizer a cor do cabelo, que ela está vendo na foto, o formato do nariz, dos olhos, certo? A imagem refletirá os atributos da pessoa real na imagem. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, o homem reflete quem Deus é, seus atributos, seu reflexo. Alguns de seus atributos são a personalidade, capacidade de raciocinar, pensar, escolher, sabedoria, a autoridade. Assim como Deus tem autoridade suprema sobre todas as coisas, Deus tem o homem uma autoridade para governar e dominar a terra e a natureza. Criatividade, Deus deu ao homem a capacidade de criar. O homem pode procriar, por exemplo. Caráter moral, capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, e a capacidade de distinguir. Assim, as escrituras, quando falam da imagem de Deus, refere-se ao aspecto espiritual ou moral manifestado no ser humano vivo, ações e atitudes. Subtópico 3, a constituição da sexualidade. Nas escrituras, a sexualidade é uma parte constitutiva da natureza humana e das experiências humanas moldada pela vontade de Deus para a criação. A comunidade LGBT, ela enfatiza que
A sexualidade é o núcleo de nossa identidade, mas a palavra de Deus pinta um quadro bem diferente. Nossa verdadeira identidade está somente em Jesus Cristo. A sexualidade não é quem você é, mas como você é. A suposição de que gênero e sexualidade são ordenados por Deus e para Deus contrasta fortemente com a visão da modernidade que diviniza o gênero e sexualidade, e entendendo que ambos são ordenados e determinados apenas pelo consentimento e pela vontade humana. Gênesis, sem dúvida, estabelecem a monogamia e a heterossexualidade como a forma matrimonial ideal. O propósito de Deus para o sexo é como um meio de proteção contra a imoralidade sexual e outras tentações. Elementos textuais indicam que essa forma conjugal é definida como modelo a ser seguido pela humanidade. A poligamia só entra em cena depois que o pecado entra no mundo e corrompe a boa criação de Deus, porque o homem desconsiderou a vontade de Deus para o casamento ao entrar em arranjos poligâmicos. No entanto, a Torá e o resto do Antigo Testamento afirmam a monogamia como a forma matrimonial ideal de acordo com a intenção revelada por Deus na criação. A sinopse 3 diz: a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. Subtópico 1, a depreciação da heterossexualidade. O que é heteronormatividade? É a ideia de que as relações amorosas e sexuais são sempre entre homem e mulher. A heteronormatividade assume que a heterossexualidade é a orientação sexual padrão e a única maneira normal ou natural de expressar sexualidade e atração. A palavra heteronormatividade foi encunhada em 1991 pelo crítico literário, queer e teórico social Michael Warner. Teoriza que a heterossexualidade não é o instinto natural de todas as pessoas, mas uma instituição cultural que torna as mulheres inferiores aos homens. A ideia de que ser hétero é a única maneira normal de colocar as pessoas em uma caixa é considerado homofobia. Então cria-se grupos em TVs, propagandas, redes sociais, influências, com o movimento da lacração, com casais trans, para normatizar e mostrar para a sociedade, nossos filhos, que esse é o certo. A heterossexualidade, irmãos, é uma orientação sexual legítima criada por Deus. E para as pessoas que estão conectadas dessa forma, não é realmente como uma opção, é algo natural. Poderíamos ter pensado que sim, mas o movimento pelos direitos dos gays nos ensina que a sexualidade não é uma escolha às pessoas que nascem assim. O transgênero surgiu como resultado do pecado original e da maldição resultante, sobre o qual toda criatura, toda criação continuará comprometida até que o retorno de Jesus Cristo para restaurar a criação de Deus à sua condição original e perfeita. Subtópico 2, a construção de narrativas. Como os pais devem tratar a disforia de gênero? O espírito da Babilônia nos diz que criar um garotinho para ser um menino pode ser cruel e abusivo, e que esse menino, se esse menino quiser se comportar como uma menina. A tarefa de criar filhos requer examinar a palavra e inculcá-las em nossos filhos, mesmo aquelas crianças que têm conflitos profundos sobre sua identidade de gênero. Esta é uma disciplina de apuração da verdade, de examinar a verdade, que se baseia na conexão normativa da Bíblia entre sexo biológico e identidade de gênero. A ascensão das redes sociais levou a uma geração confusa. Crianças e jovens profundamente perturbados são
agora encorajados a ignorar a busca pela raiz de seus problemas e, em vez disso, seguir a tendência. Não podemos fugir da verdade absoluta. Se uma pessoa transgênero de homem para mulher faz sexo com um homem, ele está cometendo o pecado do homossexual, ou um pecado homossexual. Porque, na realidade, ele ainda é um homem. Da mesma maneira, da mesma forma, se uma pessoa transgênero de mulher para homem faz sexo com uma mulher, ela está cometendo o pecado da homossexualidade. Porque ela é ainda, na realidade, uma mulher. Não se deixe enganar. Deus não será zombado por ninguém, disfarçado de membros do sexo oposto. Afinal, ele é quem criou o homem com a configuração do cromossomo sexual XY, a mulher com a configuração do cromossomo sexual XX, e nenhuma qualidade, quantidade ou maneira de fingir mudará isso. Subtópico 3, a linguagem neutra. A linguagem neutra também pode ser conhecida como linguagem inclusiva. Ela tem o objetivo de evitar a exclusão de pessoas com base em sua identidade de gênero, sexualidade ou outros aspectos de identidade. Muitos estão insistindo que o não uso de pronomes neutros de gênero é discriminatório, constitui discurso de ódio. Então, se alguém é biológica e geneticamente do sexo masculino, mas se identifica com o gênero como do feminino, os defensores dos transgêneros estão insistindo que as pessoas devem se referir a eles como ela. Alguns estão sugerindo que é um crime de ódio se referir a tal pessoa como ele, já que é um ataque à sua pessoa e identidade. O sexo biológico, então, é considerado irrelevante. Devemos nos referir a alguém com base em seus pronomes preferidos. Os cristãos precisam falar e tomar uma posição pela moral bíblica, o projeto de Deus na criação, a liberdade na sociedade, em usar tribunais de direitos humanos para forçar as pessoas a usar palavras inventadas. E isso já é ensinado às crianças nas escolas, e bem como já temos bíblias como com linguagem neutra também. A nova versão internacional, a NVI, de hoje, também usa a linguagem inclusiva, mudando endereços para o público masculino, para genérico, embora ainda se refira a Deus e a Jesus com pronomes masculinos, onde é muito estranho mudá-lo. Pelo menos isso, né, meu irmão? A mentalidade liberal e progressista de que a homossexualidade é um estilo de vida alternativo aceitável, a crença de que a Bíblia nada mais é do que um livro escrito por homens e a inspiração não é ser guiado pelo Espírito Santo, mas simplesmente ser movido a escrever algo extraordinário, não diferente de um romance ou qualquer outro livro. Portanto, eles aceitam a Bíblia como sendo cheia de erros e que Adão e Eva não passam de pessoas alegóricas, fictícias. Nós cristãos não fomos chamados para sermos neutros em nenhum aspecto de nossas vidas. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A sinopse 3 da lição diz que os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Para concluir, irmãos, eu quero ficar aqui com a própria revista que o comentarista escreveu. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e filosófica divinamente instituída
Nas escrituras existe apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculino macho e feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo que tinha feito e eis que era bom. Ele, irmãos, não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado, a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus, ela permanece imutável. Deus abençoe você e a sua casa, querendo o Senhor. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.